amigos, Filipinho parece uma barata tonta, não tá jogando nada no esporte, vem errando passe em cima de passe, entregando todos os jogos, o ouro pro atleta, pro jogador adversário, não tá jogando em profundidade, caiu drasticamente de rendimento. Para mim, ele já tinha saído no primeiro tempo. Mas dito tudo isso, meus amigos, Filipinho, que golaço da merda! Meus amigos, que falta! Faz tempo, viu? Que eu não vejo um gol de falta desse. Mas a gente tem que ser sincero aqui. O Sport ganhou de 1-0 do Asa, dentro de casa. Vamos comemorar. Vamos esperar aí o próximo adversário de confiança em Fortaleza. Mas se for falar do jogo de hoje, não jogamos nada, tá certo? Não jogamos nem 20% do que a gente consegue jogar. O time do Asa foi 10 mil vezes melhor, merecia sim, tá certo? Mesmo a gente ser torcedor do esporte, a gente tem que ser sincero aqui, merecia sair com a vitória. As melhores jogadas do jogo foi dos caras lá, pô. Se o Sport não fizesse esse gol aí, eu diria assim, ó, a gente vai para os pênaltis e poderia sair. E nossa sorte, tá certo, que os deuses do futebol estavam do lado do Sport hoje. Porque assim, o Sport não jogou nada, não tem assim. Se eu dissesse assim, que tiver 2 ou 3 jogadores que jogaram mais ou menos, aí eu vou estar mentindo ainda. Porque, para mim, eu já digo logo, o melhor jogador em campo, mais uma vez, tá? Eu acredito que esse ano já foi umas 3, 4 vezes, é o cara que era reserva de House. Vocês conhecem esse cara? Exatamente, meus amigos. Thiago Couto, para mim, foi o cara do jogo hoje. Salvando bola, até as bolas que pegaram na trave, ele foi lá e salvou bola, tirando bola assim. O último lance, Thiago Couto tirou uma bola em cima da linha. Então, não tenho o que falar, Thiago Couto, para mim, foi o melhor jogador em campo. Mas falando do jogo, meus amigos, estou muito decepcionado com o jogo de hoje do Sport, tá? Eu acredito, eu vou ser sincero aqui, que a atmosfera de a gente torcedor entrou em campo com os jogadores, que é aquele tipo assim, já ganhou, já ganhamos, estamos na tranquilidade total, deu pra ver que os jogadores estão tipo... qualquer momento a gente faz um gol. Toca aqui, toca ali, o Asa criando uma jogada, criando outra jogada. Foi o tipo, o Sport entrou nem jogando 20% do que sabe, e o Asa entrou sendo o jogo da vida dos caras. Tá certo? Porque até então, esse time do Asa, dos 3 últimos jogos, ele não ganhou nenhum. Empatou 2 empatou 1 e perdeu 2. Então assim, já era de se esperar que o Asa fosse o time mais tranquilo, vamos ficar aqui recuado, o Sport vai atacar. Eu até imaginei isso, eu acredito que todo mundo imaginou isso, que o Asa iria jogar por uma bola, mas não foi nada disso que a gente viu. Isso aí me preocupa muito, tá certo? Quando a gente entrar com esse sapatinho de tipo, já ganhamos. E não foi isso que aconteceu e me preocupou porque eu não vi ninguém jogar. Eu vou trazer aqui a escalação para a gente conversar sobre essa escalação, mas vocês vão ver que pouquíssimos jogadores fizeram alguma coisa, tá certo? Mas bora lá, meus amigos, para a escalação, o melhor goleiro, não tem comparação até hoje. Eu me pergunto por que Thiago Couto, na cabeça do antigo treinador, ele era banco. Eu não entendo. O cara veio da Série A, o cara saiu, foi emprestado pro Vitória, agarrou muito no Vitória, aí volta para ser banco de um cara que era o titular do Vila Nova, que ficou em 10º ou foi 12º colocado na Série B do ano passado. Então assim, sem lógica nenhuma, beleza? Mas bora lá falar do jogo de hoje. Thiago Couto, melhor jogador em campo, pode cravar aí, eu acredito, eu quero a opinião de vocês também, se ele para vocês for o melhor jogador em campo, tá certo? Lado direito, Madison, não jogou nada. Madison saiu no segundo tempo até para a entrada de Augusto Pulse, que deu uma dinâmica melhor. O time do Asa estava atacando tanto para o lado direito do Sport, que é o lado dali de Madison, quanto pro lado esquerdo, que Filipinho tava uma barata tonto, mas a gente vai chegar lá. Mas hoje Madison não jogou nada, não jogou 50% do que jogou contra o Ceará, beleza? Mas eu acredito que foi mais por questão de salto alto. Aí a zaga, Benevenuto e Marcelo Aju, foi a zaga que a gente trouxe aqui também, que é a provável escalação do Sport, que a gente traz aqui todos os jogos antes do jogo. E, meus amigos, Benevenuto e Marcelo Aju.
a zaga é uma zaga sólida, tá? Falar até de Marcelo Aju, fez o gol, tá certo? Teve calma, matou a bola no peito, fez o gol. Mas assim, falando desse gol do Marcelo Aju, que também é bom a gente tocar nesse assunto, o VAR foi pegar 2 toques do escanteio para anular o gol. O escanteio bateu o escanteio, a bola pingou do lado, pingou do outro, voltou para Depena, a Depena cruzou na área, Perotti cabeceou, cabeceou assim, deu um passe de cabeça para Marcelo Aju fez o gol e o árbitro do nada, o VAR chamou como 2 toques, um negócio, um lance bem estranho, que eu acho que eu nunca vi isso não, tá? Não sei se vocês já viram, deixa aí nos comentários se vocês já viram um lance parecido com esse aí, que teve do gol anulado do Sport e de Marcelo Aju ali, por conta de 2 toques no escanteio, que o VAR puxou ali, bem estranho, e fiquei na dúvida se teve 2 toques mesmo, tá? Porque às vezes quando o cara pisa, o gramado sobe, aí mexe a bola, aí não significa que o cara tocou na bola não. Mas enfim, que foi o pé de apoio de Depena. Mas, e aí foi lá e cancelou o gol do Sport e tá tudo certo, bola pra frente. Mas Marcelo Aju fez o gol dele ali que não foi válido. Agora, bola pra lateral esquerda que, assim, pra mim, Felipinho mesmo fazendo gol, mesmo tipo assim, golaço, né? Vai fazer um gol, parece que foi um gol, mas foi um golaço. Fazia muito tempo que eu não vi um gol de falta. Lembrou de Marcelinho Paraíba, pô. Marcelinho Paraíba batendo aquelas faltas ali, chega, recordou, viu? Mas Felipinho mesmo fazendo gol de falta, pra mim foi um dos piores em campo. Eu não vou dizer que ele foi o pior, porque ele fez um gol de falta, tá certo? Mas foi um dos piores em campo, no caso de Felipinho. Aí a gente vai pro meio campo, a gente foi com o Zé Lucas como o primeiro volante e Biel Fonseca como segundo volante. O Sport ainda tem muita dificuldade nesse setor, em relação a assim, eu não digo nem que é culpa dos jogadores, então eu acredito que falta Márcio Goiano ajustar essa saída de bola, dar mais opções de saída de bola, porque o Sport tenta ter uma saída de bola ali, mas um mínimo de marcação de qualquer time, que a gente vê aí o time do Asa, um time de Série D, com todo respeito aí a Itamarchulo, que armou o time até direitinho hoje, mas qualquer time fizer um pouco de pressão ali, já dificulta a questão da saída de bola do Sport, e isso hoje, mais uma vez, o Sport não teve essa saída de bola. Mesmo com o Zé Lucas ali, foi muito complicado ter essa saída de bola, porque os caras já marcam o Zé Lucas e marcam Biel Fonseca. Então, não tem ninguém que saiba sair. Aí o escape é na lateral. O Márcio não jogou nada e Felipinho, pelo amor de Jesus Cristo, só fez o gol e mais nada, beleza? E o meio campo da gente foi Carlos Depena. Mais uma vez, Carlos Depena começando como titular e mais uma vez também não jogando nada, tá certo? Depena não jogou nada, assim, uma vergonha o jogo de Depena hoje, errando escanteio, errando um toquezinho de lado, enfim, Depena não jogou nada, o cara que era para armar o jogo não jogou. Então só para você ver o ponto-chave do Sport hoje, a deficiência do Sport, foi o meio campo, tá certo? Foi o meio campo, porque não teve uma saída de bola muito boa com Zé Lucas e com Biel, e quando a bola chegou no pé de Depena ali, Depena também não conseguiu criar. Aí veio também os laterais da gente, que eu acabei de falar, que não subiu, não marcou, não fizeram nada. Então assim, foi um jogo bem complicado de assistir, e eu tava vendo qualquer momento o Sport perder pro Asa, tá? E se o Sport chegasse hoje e fosse 1-0, 2-0 pro Asa, não ia me surpreender nada, eu ia estar aqui invocado falando desse time do Sport, tá certo? Mas já que ganhou, a gente alivia um pouquinho, mas eu achei ridícula a participação dos jogadores hoje. Aí do lado esquerdo, Barleta, que é o único que ele se sai junto ali com o Thiago Couto, que é um dos que jogou direitinho, não jogou o fino da bola, mas quando o time não joga nada, Barleta tenta fazer alguma coisa sozinho e não consegue. Ele tenta driblar 1, 2 e acaba perdendo, mas é o jogador mais lúcido que teve hoje, tá certo? Desse jogo contra o Asa, foi o mais lúcido que teve. Aí a gente vai aí pro outro lado, o Marlon Douglas ganhou a titularidade. Eu trouxe até para vocês mais cedo que seria a provável escalação seria Yuri Castilho, mas Yuri Castilho sentiu uma lesão lá, enfim, e não foi pro jogo, nem foi pro banco de reservas, mas o lado ali esquerdo do Sport foi com o Marlon Douglas, que assim, jogou direitinho, mas o Sport não estava assim, ele precisava de apoio. Muitas vezes ele pegava a bola ali do lado esquerdo, é o que eu sempre falo do lado direito do Sport com o Barleta, aconteceu a mesma coisa do lado esquerdo, ele pega a bola, tenta fazer alguma coisa, mas precisa ter um passe de profundidade do lateral esquerdo da gente, conhecido como Felipinho, e não tinha nada, ele estava jogando isolado. Tentou alguma coisa, chutou bola na trave, ele tentou,
tá certo? Ele tentou algumas coisas ali, mas ele estava jogando só. Ele só de um lado e Barleta só do outro para tentar alguma coisa no esporte, na criação de jogada do esporte, porque o resto não jogou nada. E o nosso centroavante Perotti, que deu um passe de cabeça muito bom no caso, para Marcelo Aju, mas o gol foi anulado. Mas assim, Perotti também não fez nada, chegou algumas bolas para ele, não cabeceou muito bem. Foi um jogador que não jogou tão bem hoje, e é normal oscilar, tem muitos créditos aí no caso de Perotti. E se não tivesse aquela falha ali quando bateu o escanteio de Depena ali, não tivesse o gol ter sido anulado, ele já estaria com mais uma assistência na carreira dele, mas não aconteceu isso hoje, beleza? Mas, meus amigos, é basicamente isso. O time do Sport hoje não jogou nada, precisa melhorar, e Márcio Goiano precisa urgentemente. Tem dois aspectos aí que eu acho que o Márcio Goiano precisa corrigir no Sport. Primeiro, é o lateral esquerdo, Felipinho, mesmo fazendo gol hoje, não pode errar a quantidade de passes que o Felipinho erra. Felipinho erra muito passe, Felipinho não está jogando em profundidade e não sabe marcar. E a marcação fica por conta, a marcação da lateral esquerda ali da gente, fica por conta do ponta direita da gente. Então não pode. Muitas vezes, tanto o Marlon Douglas estava ali marcando, o lateral dos caras, Marlon Douglas estava voltando muito para marcar, e quando ele saiu, o Cleison também fez isso, porque Felipinho se torna um terceiro zagueiro. Felipinho, quando os caras pegam a bola, Felipinho se vai para dentro da área e deixa o lateral não, ponta da gente marcar o lateral, os caras fazem tabelinha e o lado esquerdo a gente fica horrível ali. Então eu acredito que Márcio Goiano precisa corrigir esse lado de Felipinho, colocando Edson Lucas, ele tem que dar os pulos dele, mas a gente precisa ter uma marcação mais forte ali do lado esquerdo, e Felipinho não tá dando para jogar, mesmo fazendo o gol de hoje, beleza? E o outro ponto que Márcio Goiano precisa corrigir urgente, pra gente, que só faltam esses dois aspectos aí que eu acredito pra gente evoluir mais, é a saída de bola. A gente não tem saída de bola, a gente ficou sem saída de bola contra um time como o Asa, pô. O Asa, infelizmente, é um time de Série D. Você gostando ou não, ele dando o máximo deles, mas é um time de Série D. E a gente sofreu para ganhar do time de Série D, principalmente porque Itamar Schulli, que é um treinador inteligente, ele sabe que o Sport tem essa saída de bola com dificuldade, e marcou Zé Lucas ali em cima e marcou Biel. E aí a gente precisou de Madison e precisou também de Felipinho, e não sai nada. Não sai nada desses dois aí, principalmente hoje não saiu nada. O Felipinho já não vem saindo nada faz tempo, vem saindo toque errado. Porque mais uma vez hoje o Felipinho deu alguns toques errados ali, dando bola no pé dos caras do Asa ali para armar o contra-ataque, o time saindo, aí Felipinho toca a bola, aí já tem que voltar a marcação, enfim. Eu não vou estar aqui chovendo molhado em relação ao Felipinho, mas Márcio Goiano precisa urgente, ir ali e ajeitar essa saída de bola do Sport, porque a gente está sofrendo muito em relação a essa saída de jogo, beleza? Mas, meus amigos, estamos classificados, e eu já disse aos torcedores do Fortaleza, eu já disse a vocês, a parte da gente a gente fez. Estou aguardando vocês na semifinal, viu? Porque a vingança vai vir, eu digo nada. Meus amigos, tamo junto e até a próxima.